Sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025, com joelhos Costa Alves, passando os resultados e os placares dessa sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2025, Série A. Quarta, 18/3, 7 horas, Bahia 2, Bragantino 0, Fonte Nova. Quarta, 18/3, 7 horas, Palmeiras 2, Botafogo 1, Allianz Parque. Quarta, 18/3, 7h30, Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 1, Liga Arena. Quarta, 18/3, às 8 horas, Atlético Mineiro 1, São Paulo 0, Arena MRV. Quarta, 18/3, 8 horas da noite, Mirassol 0, Curitiba 1, Municipal de Mirassol. E quarta, 18/3, às 9h30, Santos 1. Sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025, com joelhos Costa Alves, passando os resultados e os placares dessa sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2025, Série A. Quarta, 18/3, 7 horas, Bahia 2, Bragantino 0, Fonte Nova. Quarta, 18/3, 7 horas, Palmeiras 2, Botafogo 1, Allianz Parque. Quarta, 18/3, 7h30, Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 1, Liga Arena. Quarta, 18/3, às 8 horas, Atlético Mineiro 1, São Paulo 0, Arena MRV. Quarta, 18/3, 8 horas da noite, Mirassol 0, Curitiba 1, Municipal de Mirassol. E quarta, 18/3, às 9h30, Santos 1. E em 40º também está o jogador do Flamengo, Everton, 1 gol. E em 40º também está o jogador do Fluminense, Guilherme Arana, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Bragantino, Gustavinho, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Cruzeiro, Japa, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Bragantino, Rodriguinho, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Santos, Tassiano, 1 gol. Esses foram os jogadores que estão na artilharia do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Volto a dizer que em primeiro lugar está o jogador do Grêmio, Carlos Vinícius, com 5 gols, liderando a liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe a minha vida e a vida de vocês, e todos nós em tudo. Amém? Que Deus abençoe nós. Se o mundo virar as costas eu fico de pé. Eu já perdi demais pra desistir, agora eu não volto atrás. Eu nasci pra sobreviver. Eu caí, levantei, tropecei, respirei, doeu, aguentei, chorei, me refiz, continuei, aprendi que herói não é quem vence, é quem luta quando ninguém vê. Eu vi. Se o mundo virar as costas eu fico de pé. Eu já perdi demais pra desistir, agora eu não volto atrás. Eu nasci pra sobreviver. Eu caí, levantei, tropecei, respirei, doeu, aguentei, chorei, me refiz, continuei, aprendi que herói não é quem vence, é quem luta quando ninguém vê. Eu vi. Se o mundo virar as costas eu fico de pé. Eu já perdi demais pra desistir, agora eu não volto atrás. Eu nasci pra sobreviver. Eu caí, levantei, tropecei, respirei, doeu. Se o mundo virar as costas eu fico de pé. Eu já perdi demais pra desistir, agora eu não volto atrás. Eu nasci pra sobreviver. Eu caí, levantei, tropecei, respirei, doeu, aguentei, chorei, me refiz, continuei, aprendi que herói não é quem vence, é quem luta quando ninguém vê. Eu vi. Se o mundo virar as costas eu fico de pé. Eu já perdi demais pra desistir, agora eu não volto atrás. Eu nasci pra sobreviver. Eu caí, levantei, tropecei, respirei, doeu, aguentei, chorei, me refiz, continuei, aprendi que herói não é quem vence, é quem luta quando ninguém vê. Eu vi. Se o mundo virar as costas eu fico de pé. Eu já perdi demais pra desistir, agora eu não volto atrás. Eu nasci pra sobreviver. Eu caí, levantei, tropecei, respirei, doeu. Se o mundo virar as costas eu fico
fico de pé. Eu já perdi demais pra desistir. Agora eu não volto atrás. Eu nasci pra sobreviver. Eu caí, levantei, tropecei, respirei, doeu, aguentei, chorei, me refiz, continuei, aprendi que herói não é quem vence, é quem luta quando ninguém vê. Eu vi, se o mundo virar as costas eu fico de pé. Eu já perdi demais pra desistir, agora eu não volto atrás. Eu nasci pra sobreviver. Eu caí, levantei, tropecei, respirei, doeu, aguentei, chorei, me refiz, continuei, aprendi que herói não é quem vence, é quem luta quando ninguém vê. Eu vi, se o mundo virar as costas eu fico de pé. Eu já perdi demais pra desistir, agora eu não volto atrás. Eu nasci pra sobreviver. Eu caí, levantei, tropecei, respirei, doeu. Em 40º também está o jogador do Flamengo, Everton, 1 gol. E em 40º também está o jogador do Fluminense, Guilherme Arana, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Bragantino, Gustavinho, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Cruzeiro, Japa, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Bragantino, Rodriguinho, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Santos, Tassiano, 1 gol. Esses foram os jogadores que estão na artilharia do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Volto a dizer que em primeiro lugar está o jogador do Grêmio, Carlos Vinícius, com 5 gols, liderando a liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe a minha vida e a vida de vocês, e todos nós em tudo. Amém? Que Deus abençoe nós. Valeu. Em 40º também está o jogador do Flamengo, Everton, 1 gol. E em 40º também está o jogador do Fluminense, Guilherme Arana, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Bragantino, Gustavinho, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Cruzeiro, Japa, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Bragantino, Rodriguinho, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Santos, Tassiano, 1 gol. Esses foram os jogadores que estão na artilharia do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Volto a dizer que em primeiro lugar está o jogador do Grêmio, Carlos Vinícius, com 5 gols, liderando a liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe a minha vida e a vida de vocês, e todos nós em tudo. Amém? Que Deus abençoe nós. Valeu. Em 40º também está o jogador do Flamengo, Everton, 1 gol. E em 40º também está o jogador do Fluminense, Guilherme Arana, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Bragantino, Gustavinho, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Cruzeiro, Japa, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Bragantino, Rodriguinho, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Santos, Tassiano, 1 gol. Esses foram os jogadores que estão na artilharia do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Volto a dizer que em primeiro lugar está o jogador do Grêmio, Carlos Vinícius, com 5 gols, liderando a liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe a minha vida e a vida de vocês, e todos nós em tudo. Amém? Que Deus abençoe nós. Valeu. Em 40º também está o jogador do Flamengo, Everton, 1 gol. E em 40º também está o jogador do Fluminense, Guilherme Arana, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Bragantino, Gustavinho, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Cruzeiro, Japa, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Bragantino, Rodriguinho, 1 gol. Em 40º também está o jogador do Santos, Tassiano, 1 gol. Esses foram os jogadores que estão na artilharia do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Volto a dizer que em primeiro lugar está o jogador do Grêmio, Carlos Vinícius, com 5 gols, liderando a liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe a minha vida e a vida de vocês, e todos nós em tudo. Amém? Que Deus abençoe nós. Valeu.
clássicos da oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Luiz Costa Alves passando para vocês o resultado e tudo sobre o seu time e o meu dessa oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2025 Série A. Já tivemos um clássico entre Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo ontem, e tivemos a vitória do Palmeiras em cima de São Paulo por um gol, né, de diferença, 1-0 para o Palmeiras em cima do São Paulo, no Morumbi, né, sábado 21/3. Esse jogo foi às 9 horas da noite. O São Paulo acabou sendo derrotado pelo Palmeiras. O Palmeiras saiu vitorioso nesse jogo em cima do São Paulo por 1-0. E foi o único clássico paulista que teremos nessa rodada. E também tem um jogo muito importante entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, hoje 22/3, às 8h30 da noite.